Senhores, olha só. Na aula passada, o que é que a gente conversou? Nós falamos sobre o século XVIII, século do ouro, a importância do Brasil. É um século que é, na verdade, um divisor de águas na história do Brasil. Falamos das primeiras atividades de prospecção de ouro, os bandeirantes foi quem encontraram. Falamos sobre os impostos que Portugal cobrava, quero reforçar isso hoje. Falamos sobre a Guerra dos Emboabas, creio eu, o primeiro grande conflito que ocorre em função da mineração. Falamos que as primeiras áreas a serem descobertas, os veios auríferos, foi exatamente no centro-oeste, o que pelo Tratado de Tordesilhas pertencia às terras da Espanha. Então, pelo princípio uti possidet solis, como a gente já disse, Portugal vai se apoderar dessas terras. Então, a mineração representa um elemento importantíssimo no alargamento das fronteiras do Brasil. Tudo isso a gente discutiu na aula passada. Falei sobre o ouro de aluvião, a faiscagem, que era um ouro de superfície, fácil de esgotar, fácil de achar, mas fácil também de acabar, de esgotar. Tudo isso a gente começou a discutir na aula anterior. Hoje, como eu disse, adiantei, quero finalizar o tema. Quero falar sobre reforçar alguns conceitos da aula passada e fazer o fechamento, e ver alguns pontos que não foram devidamente vivenciados na aula passada. Por exemplo, aqui eu falei que na aula passada o quinto representava o principal tributo, mas não era o único, a gente vai ver já já. A Intendência das Minas foi o órgão criado por Portugal a fim de administrar a região mineradora. Era aquele órgão que era responsável pelo leilão das datas. As datas eram os lotes que Portugal leiloava. Quem desse mais dinheiro ganhava o direito de minerar ali naquele território. A gente falou sobre isso na aula passada. Toda descoberta deveria ser automaticamente informada ao intendente, e o ouro era quintado. As casas de fundição acabaram por ocasionar a revolta de Filipe dos Santos, ou revolta de Vila Rica. A pressão foi realmente grande, Portugal acabou extinguindo as casas de fundição. Mas vamos ver outros pontos aqui que não foram discutidos na aula passada. Acho que não mostrei essa imagem. Mostrei, né? Vamos seguir adiante. Só reforçando. Esse ponto ele é crucial. Preste atenção, por favor. Tudo bem aí, Caio, tá conversando um pouquinho. Preste atenção aí, tá? Olha só. A partir de 1750, Portugal cria um imposto chamado de finta. Observe bem o que era a finta. Aí, estão pedindo seu violão aqui. Quem é? Matheus Felipe aqui do Silvio. É esse? Ali, ó. Ali. Pessoal, presta atenção, O que era a finta? Atenção, se liga aí. Pessoal, por favor. Ok, olha só. O que era a finta? A finta era cota fixa. Portugal abandona o quinto. Porque o quinto ele ia só diminuindo para Portugal. À medida em que o ouro ia se tornando escasso, Portugal imaginava que os caras estavam escondendo o ouro para não pagar o imposto. Se você leva 100 quilos, ao ser quintado, Portugal fica com 20 quilos. Mas se aí você leva só 80, 70, 40, 30, esse quinto ele vai ficando cada vez menor. Então Portugal estipula um valor fixo, que é a chamada cota fixa, sem arrobas. Ou seja, 1.500 quilos de ouro por ano. Se você não conseguisse atingir esse valor, aí Portugal declarava a derrama, que era a cobrança do imposto devido. Trocando em miúdos, Portugal se apoderava de bens para completar o imposto não pago. Tipo gado, terras, escravos, que o escravo também era uma mercadoria. Consequentemente, Portugal não perdia. Toda vez que você não atingia esse mínimo que Portugal estipulava, bens dos mineradores, dos senhores de Minas, eram confiscados pelas autoridades portuguesas, que gerava a sensação de desconforto, de roubo, de exploração por parte da elite mineira. Esse sentimento gera
um sentimento anti-lusitano, anti-português, que vai culminar em 1789 com a Inconfidência Mineira, com o movimento que a gente conhece como Inconfidência ou Conjuração Mineira. Acontece que agora, nesse momento, embora esteja dentro do contexto, nós não vamos trabalhar a Inconfidência Mineira, porque nós agrupamos a Inconfidência Mineira dentro do processo de independência do Brasil, que a gente vai ver mais adiante, porque é o primeiro movimento de ruptura e de separação do Brasil com Portugal. Aí a gente deixa para ver em separado, quando a gente vai estudar a independência do Brasil. Aí a gente retroage para a Inconfidência Mineira, para poder entender todo o processo que vai culminar com o 7 de setembro de 1822, com a independência do Brasil. Certo? Então agora a gente não toca no assunto nesse momento de Inconfidência Mineira. Estou apenas citando, porque, como eu disse, faz parte dentro do contexto. A partir de 1750, a gente vai ver num gráfico já, um profundo, acentuado e contínuo decréscimo, decadência e declínio da atividade mineradora. Por duas razões. Primeiro, pelas técnicas de prospecção que eram rudimentares. Então o ouro vai se tornando cada vez mais profundo e as técnicas de retirada desse ouro do subsolo, por serem rústicas, não conseguiam alcançar as profundidades exigidas. E segundo, porque se esgota mesmo, porque tudo que você vai tirando da natureza não repõe e evidentemente vai se acabando. Então Portugal não entendia dessa forma, né? Como eu expliquei. Portugal entendia que os mineradores não tiravam todo o ouro para não pagar muito imposto. Logo, estabelece a cota fixa, os 1.500 quilos de ouro por ano, por entender que o ouro estava sendo preservado no subsolo, a fim de Portugal não ganhar dinheiro sobre a forma dos tributos, do quinto, principalmente. Mas não tinha outros impostos, que eu devo ter citado na aula passada. Outro imposto bem conhecido era a captação. Está ali em cima, ó. A captação era um imposto cobrado em cima do número de escravos. Quem tivesse mais escravos, Portugal entendia que a chance de encontrar ouro e encontrar em quantidade era maior, portanto pagaria mais tributo. De tal maneira que eu calculo em torno de 40%, juntando todos os impostos, de todo o ouro descoberto no Brasil, sobre a forma de tributo, vai parar com as autoridades portuguesas, certo? O interessante é que eu vou mostrar num gráfico já, esse ouro também não fica em Portugal. Bom, deixa eu passar isso tudo aqui. Isso aqui eu também não expliquei na aula passada. Expliquei? Pronto. Marquês de Pombal. Marquês de Pombal era o Sebastião José de Melo. Sebastião José de Melo. Esqueci o outro nome. Foi primeiro-ministro de Portugal durante o reinado de Dom José I, durante 27 anos. Entre 1750 e 1777, 27 anos, esse homem mandou em Portugal e, consequentemente, mandou no Brasil. A Era Pombalina é o período que conhecemos como sendo o período do governo do Dom José I, fortemente influenciado pelo Iluminismo. Por sinal, o Iluminismo é o nosso assunto seguinte, que já veremos a partir da próxima aula. Fortemente influenciado, Ivanásio, pelo Iluminismo, ele vai implementar uma série de medidas impactantes no Brasil, que ficam também conhecidas como medidas pombalinas e tal. Deixa eu mostrar para vocês algumas. Olha só, ele vai extinguir as capitanias hereditárias, transformando-as em províncias. Ele vai centralizar a administração no Rio de Janeiro, porque ele muda a capital, porque o eixo econômico do Brasil muda, não é mais o Nordeste, a cana, portanto Salvador sai de cena, passa a ser o Rio de Janeiro, Sudeste. Se é Minas, a região mais rica e produtiva do Brasil, por que a capital não foi mudada então para Belo Horizonte? Por dois motivos. Primeiro, porque Belo Horizonte não existia nessa época. Belo Horizonte é uma cidade jovem. Se brincar, mais nova do que Serra Talhada. Segundo, porque se existisse, não poderia também ser Belo Horizonte, visto que havia a necessidade da capital ser no litoral, a fim de se embarcar as riquezas do Brasil para a Europa, para Portugal. Então era necessário que houvesse um porto e tal, preferencialmente a capital no litoral. E Belo Horizonte não é na praia, não é no litoral. São Paulo também não dava, pela mesma razão. Não que não existisse, existia. Mas era um povoado pequeno e também não tem praia, também não está no litoral. O estado de São Paulo tem praia.
A cidade de São Paulo, não, porque ela está mais para dentro, mais no interior, certo? Então, geograficamente falando, a cidade ideal para abrigar a capital era o Rio. Por isso foi transferido para lá. De onde só sai em 1960 com a inauguração de Brasília. Ou seja, o Rio de Janeiro foi 200 anos capital do Brasil, certo? O mais que ele faz? Reunificou o Brasil. A gente viu que há, inclusive, grande interligação entre as províncias. Nordeste com o Sudeste, Sul com o Sudeste, grãos, sobretudo milho e feijão do Nordeste para o Sudeste, a região mineradora, carne salgada, charque, do Sul para o Sudeste, coisa que antes da atividade mineradora, essa interligação, esse comércio, esse intercâmbio, essas estradas, praticamente zero, praticamente não existia. Ele transfere a capital, como eu já adiantei, extingue a escravidão indígena. Portugal se posiciona oficialmente sobre a escravidão do indígena, se colocando contra. Instituiu a derrama, extremamente impopular, eu já expliquei o que é a derrama, não só hoje, mas na aula passada. E também expulsou os jesuítas, o que aliás foi uma medida extremamente, como vou dizer, influenciada pelo iluminismo. Quando eu for falar sobre o iluminismo, despotismo esclarecido, eu vou explicar bem direitinho essa expulsão dos jesuítas no Brasil. Foi uma medida bem política e uma medida que visava e objetivava fortalecer o poder do rei no Brasil, certo? Vamos lá, esse gráfico a gente percebe aqui o crescimento da produção do ouro ao longo do século XVIII. Isso até meados do século XVIII. Porque quando a gente passa da metade do século em diante, a escadinha agora é descendo. Quando entramos no século XIX, a partir de 1801, percebemos que a produção do ouro, comparando com o que já foi, estava muito menor. E ela vai até se acabar, praticamente. Ok? Então, percebemos que esse período aqui já do começo do século XIX, que é o período que vai ter o primeiro império, né, a independência do Brasil, Dom Pedro I, é um período de decadência econômica. O café não tinha ainda estourado, explodido. O algodão, o açúcar, produtos do Nordeste, decadência. O ouro, decadência. Entendeu? Então vai ser um momento de bastante dificuldade econômica, exatamente porque não tem aquele carro-chefe, aquele produto que alavanca a economia e que conduz a economia e que lidera as exportações, etc. Tá? A população... Peraí, deixa eu voltar aqui. Bom, no campo urbano, a gente já discutiu, surgem muitas cidades. E por surgirem muitas cidades, que até já mostrei no mapa na aula passada, penso eu, uma série de profissões também aparecem, que elas são inerentes ao cenário urbano. Professores, advogados, engenheiros, profissões tipicamente citadinas. Há uma mudança muito grande no tecido social do Brasil. A gente vai falar sobre isso já, quando a gente for olhar a pirâmide social, que eu tenho aqui também no gráfico. E eu preciso ser rápido, senão não dá tempo. Porque o Tratado de Tordesilhas se tornou obsoleto, já que os brasileiros entraram na parte espanhola, colonizaram a terra, ocuparam o solo e pelo Tratado Ut Possidet Solis, a posse do território do Brasil efetivou-se. Então o Meridiano Tordesilhas deixa de existir e foram feitos ao longo do século XVIII uma série de tratados envolvendo Portugal e Espanha. O Tratado de Versalhes, cara, ele, se for o que eu estou pensando, ele é do final da Primeira Guerra Mundial. Ele é na Europa, envolvendo França, Alemanha, os países que participaram da Primeira Guerra Mundial na Europa. Entendeu? Não está inserido dentro desse contexto aqui, não. Nesse contexto, é o Tratado de Mituim, o Tratado de Santo Ildefonso, o Tratado de Badajoz. Ou seja, o Brasil ganha no século XVIII, no século do ouro, a configuração geográfica que possui atualmente, com exceção de 2 territórios, o Acre, que só vem em 1904, portanto, início do século XX, e Santa Catarina, que só vem, ou uma parte de Santa Catarina, que pertence à Argentina, que é só no final do século XIX. Mas
Fora isso, a configuração geográfica do Brasil praticamente se consolida nesse período do século XVIII, tá? Bom, como eu disse, ó, o ouro não vai ficar em Portugal. Portugal usa para quitar dívidas com a Inglaterra, a Bolívia. Aí uma série de brasileiros foram para lá, entraram inclusive sem permissão do governo da Bolívia, na extração do látex, no auge da borracha, ciclo da borracha, final do século XIX, começo do século XX. O governo boliviano expulsou os brasileiros, o governo de Rodrigues Alves, o presidente da época, ficou injuriado, queria guerrear com os bolivianos, se sentiu ultrajado, se sentiu ofendido, e o Barão do Rio Branco, não é à toa que a capital do Acre é Rio Branco, conseguiu intermediar um acordo de paz, não houve a guerra, o Brasil indenizou a Bolívia, comprou o Acre, praticamente, por um preço bastante reduzido, e o território foi anexado ao Brasil. 1904, Tratado de Petrópolis. Bom, como eu disse, o ouro não fica em Portugal. O ouro acaba indo para a Inglaterra, porque Portugal utiliza esses recursos tanto para manter a corte no luxo, financiar produtos ingleses industrializados, como também quitar dívidas. Por isso dizemos que o ouro deixa fábricas na Inglaterra, o ouro do Brasil, porque a Inglaterra usa esse recurso para financiar a Revolução Industrial. O ouro brasileiro deixa igrejas em Portugal, altares de ouro maciço, e deixa no Brasil buracos. Vou passar essa parte das moedas. Bom, o distrito diamantino era chamado Arraial do Tijuco. E com o distrito diamantino nós tínhamos uma peculiaridade. Ou seja, o diamante não podia ser quintado, porque você não pode tirar da pedra preciosa, que é o diamante, não pode tirar um pedaço, não pode tirar 20%, não pode tirar metade, não pode arrancar um taco, como diz o Matuto. Então, a extração de diamante foi monopólio régio, ou seja, monopólio da coroa. Só pessoas autorizadas pela coroa poderiam trabalhar com a extração de diamante. É diferente do ouro, porque não podia ser quintado. Hoje, Diamantina é a cidade que foi originada a partir da exploração de diamante. A população, você tem um crescimento exponencial. Chegou um ponto que o rei de Portugal proibiu a vinda de portugueses para cá. Eu já falei sobre isso na aula passada. E agora essa pirâmide social, deixa eu acelerar o passo. A pirâmide social, você vê que tem várias camadas intermediárias aqui, e escravos abaixo de todo mundo, acima os mineradores. Mas o que é importante dizer é que havia mobilidade social. Ou seja, o elemento saía daqui e poderia alcançar uma dessas camadas intermediárias. Não digo que viria para cá, mas essas camadas intermediárias, muitos escravos chegaram nela. Forros, negros forros, ou seja, alforriados. Ou porque ganharam a alforria, porque encontraram ouro com o patrão alforriou, ou porque roubaram ouro, como eu também já devo ter falado na aula passada, e fugiram, depois compraram alforria de outros negros. Alguns desses negros se tornaram senhores de escravos também. Tem o caso do Chico Rei, tem o caso da Chica da Silva, outros casos de escravos que se tornaram senhores de escravos. Coisa impensável no Nordeste açucareiro, por exemplo. – 52% da sociedade mineira era composta por negros, não é à toa, mão de obra predominante nas minas, né? 2% pardo, que seria algo como mulato, por exemplo, 26% aliás, e 22% de brancos, percentual muito pequeno. Isso é um retrato do Brasil. Depois mistura tudo, né? Preto com branco, com pardo, dá origem a gente. Como consequências da sociedade mineradora, temos o desenvolvimento urbano, mobilidade social, trabalhadores livres, muitos vinham de Portugal, né? Crescimento das camadas médias. O processo de favelização das cidades
é um processo que remonta a um processo de industrialização. Como é que a cidade cresce, basicamente? Assim, de forma explosiva e desorganizada. Com crescimento industrial. Indústrias são implantadas, de repente há um êxodo rural, há pessoas que saem do campo e vêm procurar oportunidade de trabalho nas cidades. Como essas pessoas ganham mal, até porque o nível de escolaridade é muito baixo, eles vão morar em áreas periféricas, em costa de morro, em áreas de risco, em áreas ribeirinhas, entendeu? Isso já é a geografia. O grande problema da abolição da escravidão é que não houve política pública nenhuma para inserir o negro na sociedade. Simplesmente eles foram decretados libertos, ninguém queria dar emprego ao negro, entendeu? Eles analfabetos, sem ter acesso à escola ou a algum tipo de programa do governo para se qualificar, não conseguiam emprego, e os que conseguiam não conseguiam emprego que preste. Então, obviamente, ganhando mal, marginalizados, obviamente, áreas periféricas, encosta de morro, áreas ribeirinhas, vai ser as habitações desses caras. E o processo de favelização da cidade é favorecido em função disso. Os defensores de cotas, dessas coisas para negros, alegam essa questão. 300 anos de escravidão, explorados, na hora que foram libertos, nenhum programa do governo para inseri-los na sociedade. Então eles usam esses argumentos aí. Bom, crescimento das camadas médias. E aqui o mais importante que eu queria mostrar, que é um comparativo entre a sociedade mineradora e a sociedade açucareira, Nordeste, século XVI, XVII, século XVIII. Minas e Nordeste. Por que entrou em declínio? A sociedade açucareira tem a concorrência da açúcar antilhana a partir da fuga dos holandeses, levando as mudas de cana-de-açúcar. Já trabalhou isso. E aqui o esgotamento das minas e as técnicas rudimentares. Não é? A região, do Nordeste, Centro-Oeste e Minas, sobretudo Minas, o investimento inicial, desculpe o erro aqui, grande para se montar um engenho, né? E aqui, a faiscagem era pequena, mas para você montar uma mina, você também precisava de um investimento grande, é preciso relativizar isso. A unidade de produção também é o latifúndio, né? Aqui no caso, principalmente da faiscagem, áreas pequenas, e mesmo as áreas mineradoras eram lotes, não é um latifúndio, como o canavial, como a propriedade do senhor de engenho. Diga. Esse latifúndio, pronto, o que é o latifúndio? É uma grande propriedade rural, que de tão grande, é por isso que se chama latifúndio, o proprietário usa tudo. Ou seja, uma parte é produtiva e outra parte é ociosa. Ociosa é parada. Então você tem lá terras subutilizadas que poderiam ser assentado famílias, gente que não tem terra nenhuma, não é? Então a gente chama essa propriedade, essa grande propriedade rural, geralmente boa parte dela improdutiva, de latifúndio. Improdutiva não porque o solo é infértil ou improdutivo ou não é propício para a agricultura, mas porque é grande demais, o cara não tem como usar outras terras, tá certo? A renda concentrada na pessoa do senhor de engenho, aqui é mais distribuído porque com a sociedade urbana que a sociedade mineradora gera, você vai ter outras profissões, né? Mais trabalhadores livres, etc. A organização social, a mobilidade social, zero. E aqui eu já expliquei que havia mobilidade social. A mão de obra predominante, a única diferença, tem escravos nos dois, mas é que aqui o número de trabalhadores livres, negros furos, é maior. Sim. A diferença da mão de obra por causa da açucareira, ele não comprava a liberdade, né? Não existia isso, praticamente. Não recebia nada, né? Exato. Então, os escravos, eles podiam comprar a sua liberdade, né? Correto. Da mineração, período do século XVIII, onde o Brasil foi o maior produtor de ouro e de diamantes do mundo. Obviamente isso tem um impacto na história do Brasil colonial. Antes do ouro, depois do ouro. Há mudanças tão significativas no Brasil, vocês não têm noção. Por exemplo, surge uma série de cidades que são fundadas a partir da atividade mineradora. Essas cidades, elas não existiam antes da mineração. A gente vai ver aqui. A gente vai ver que num período aí de 40 anos, a população do Brasil triplica
em função tanto da quantidade de escravos que são trazidos para a atividade mineradora, que é uma atividade penosa, perigosa, as minas, algumas profundas, desabavam, escravos morriam, era um trabalho extremamente duro, insalubre, quanto também da quantidade de portugueses que vêm para cá buscando exatamente enriquecer, encontrar ouro. Há um momento em que o rei Dom José I de Portugal proíbe portugueses de vir para o Brasil, porque estava ficando em Portugal somente velhos, mulheres e crianças. Ou seja, homens em idade produtiva estavam praticamente todos querendo vir para o Brasil quando a descoberta de ouro se espalha a notícia e, obviamente, todo mundo sonhava em conseguir encontrar, mudar de vida, né, enriquecer e por aí vai. Ou seja, grandes transformações, como a gente vai ver. Vai ter a mudança do capital do Brasil, vai ter a mudança do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste, grandes transformações na colônia brasileira durante o século XVIII, nesse período que a gente vai começar a estudar hoje, que é o século XVIII, o período do ouro, o ciclo da mineração, o ciclo do ouro, período aurífero e assim por diante. Então vamos começar exatamente retroagindo um pouco, porque na verdade o ouro ele não é descoberto no século XVIII, ele é descoberto no finalzinho do século XIX. Deixa eu colocar aqui, no finalzinho do século XVII. Quem vai descobrir são os bandeirantes, que tanto procuraram ouro, que tanto se embrenharam na mata, que tanto adentraram os sertões em busca de encontrar metais preciosos, índios para aprisionar e escravizar, vendendo essa mão de obra escrava indígena. A gente já trabalhou isso. Atrás de território, não? Não, o objetivo era comércio, o objetivo era metais preciosos, o objetivo de algumas bandeiras era as chamadas bandeiras de apresamento, era encontrar índios para vendê-los como escravos. A gente trabalhou isso no bimestre passado. E de tanto procurar, né, tem um ditado que diz: quem procura acha. De fato, encontraram ouro primeiro no Mato Grosso. A gente vai ver no mapa já já, como eu vou contar para vocês, tá certo? Bom, é preciso dizer que no final do século XVII há uma crise no açúcar. Quer dizer, recapitulando os assuntos do bimestre passado, está tudo interligado. Quando os holandeses vão embora, os portugueses pagaram, indenizaram os holandeses para acabar com a guerra e eles irem embora. Agora, tanto Portugal tomou bastante dinheiro emprestado para indenizar os holandeses, como os holandeses, ao partirem, levam mudas de cana-de-açúcar e passam também a produzir açúcar de beterraba nas Antilhas, na América Central. Ou seja, o Brasil tinha um monopólio do açúcar, não tem mais, tem um concorrente. O que acontece com o preço internacional do açúcar? Despenca. Então Portugal, que havia feito um investimento fortíssimo para recuperar o Nordeste açucareiro, tem agora um prejuízo em função do investimento alto e do preço muito baixo do açúcar internacional. Para piorar, Portugal ainda toma mais dinheiro emprestado ainda, porque antes dos holandeses irem embora, eles destroem tudo que puderam. Tocam fogo em canaviais, destroem engenhos. Para você reconstruir tudo isso de novo, levava um certo tempo, levava um investimento, e Portugal, como eu disse, gastou muito, e na hora de ter o retorno, a crise era muito grande, o preço do açúcar diminuiu bastante, e a sorte de Portugal é exatamente o fato dos bandeirantes terem encontrado ouro aqui. Do contrário, Portugal tinha realmente falido naquela ocasião. Esse é o primeiro aspecto que a gente deve considerar. Agora, a gente vai dar uma olhadinha no que veremos, né? O fluxo populacional na região das Minas Gerais, a chamada corrida por ouro, a ocupação nessas regiões. Portugal vai fazer uma fiscalização severa na ocupação dessas terras, a descoberta dos veios auríferos e o seu consequente esgotamento, o estabelecimento de vias de comunicação, estradas e comércio, porque o Brasil, num período setecentista que a gente está vendo, vai ter uma interligação das províncias como nunca antes tinha acontecido. Quer dizer, o fato do Centro-Oeste ter ouro, então Nordeste, Sul, que antes eram meio isolados, passa a ter uma comunicação, uma rede, um comércio, uma interligação muito acentuada, porque do Nordeste vinha milho, algodão, isso para a região mineradora, Centro-Oeste, né? Do Sul, sobretudo, carne. Então há uma interligação comercial, de transporte, de vias, de estradas, de comércio,
que antes da atividade mineradora não tinha. A mudança é realmente muito grande e a gente vai tentar identificar os principais pontos dessa mudança, tá certo? Eu vou pegar aquele mapa, mas tem um mapa um pouco maior lá mais adiante que vai mostrar melhor o que eu quero dizer. Em primeiro lugar, tem logo uma guerra, logo de início, a chamada Guerra dos Emboabas. Emboaba era como os paulistas bandeirantes, aqui retratados nessa imagem, chamavam os forasteiros. Evidentemente, quando a notícia se espalha de que havia sido descoberto o ouro, então, inclusive foi descoberto um pouquinho em São Paulo também, a gente vai ver no mapa já já, há um grande fluxo de migrantes, de gente de várias províncias do Brasil, inclusive, evidentemente, do Nordeste, para tentar também arriscar a sorte e encontrar ouro. Acontece que os bandeirantes se achavam assim, os exclusivos, né? Então eles encontraram, não queriam que ninguém minerasse além deles, se achavam os donos e vão encabeçar uma guerra, até vencem essa guerra, a Guerra dos Emboabas, sob a liderança de um bandeirante chamado Borba Gato, e até vencem, mas aí vem Portugal, diz, não, nem é de vocês, nem de vocês, o ouro é da gente, o ouro é nosso, o Brasil é nosso. Então, evidentemente, tudo que está no subsolo pertence ao rei de Portugal. Mas a gente vai deixar vocês explorarem. Agora, nós temos algumas regras a seguir. Portugal vai estabelecer um sistema onde, com todos os impostos que Portugal cobrava, Portugal dá uma mordida ali de mais ou menos uns 40% de todo o ouro encontrado no Brasil. Portugal dá aquela mordida. Logo de cara, Portugal estabelece uma espécie de divisão das terras em lotes, loteia as terras, eles chamavam de datas, cada lote. Tipo assim, digamos que tenha sido encontrado ouro aqui onde estamos. Evidentemente, se aqui tem ouro, a possibilidade de ali de frente, do outro lado da rua ter, existe. A possibilidade do outro lado da rua, ali na proximidade, né, também ter ouro, né, pode ser. Então Portugal loteia essa grande área e leiloa. Ou seja, quem dá o maior lance ganha o direito de minerar naquele ponto. Acontece que o leilão é realmente um tiro no escuro. O camarada paga uma quantia a Portugal, uma quantia bastante elevada, para ter o direito de minerar aquelas terras. Se vai encontrar ouro ou não é outra conversa. Às vezes esse investimento dava certo e às vezes dava muitíssimamente mal. Você não encontrava bolhufas, né? Não encontrava nem água, quanto mais ouro. Então acontecia isso. Agora, Portugal já abocanhava o seu. E uma vez encontrado o ouro, Portugal vai abocanhar ainda mais. Porque, como eu disse, somados os tributos, que a gente vai ver aqui, nas próximas aulas, hoje não dá tempo de ver tudo, somados os tributos, Portugal ainda vai abocanhar aí uns 40% da produção aurífera no Brasil. O interessante é que esse ouro nem em Portugal fica. Veja bem, nem fica no Brasil, nem fica em Portugal. Para onde vai o ouro brasileiro? O ouro brasileiro vai para a Inglaterra, porque Portugal tinha dívidas, a gente vai também ver aqui, usava esse ouro, esses recursos para quitar suas dívidas, manter o luxo da corte, e a Inglaterra, muito esperta, transformava esse ouro, esse recurso, em capital. Ou seja, vai investir esse recurso na melhoria das máquinas que já existiam e na invenção de máquinas ainda melhores, mais potentes, mais eficientes. E a Revolução Industrial na Inglaterra no século XVIII decola. E decola em grande parte influenciado, financiado por um ouro que vem do Brasil. Por incrível que pareça. Bom, vamos lá. Deixa eu passar essa gravura aqui. Tem até uma poesia de Cecília Meirelles. Vamos passar isso aqui. Esse mapa é o que eu quero mostrar para vocês. Olha só. Observe que aqui é Cuiabá, capital do Mato Grosso. Aqui a gente tem áreas hoje pertencentes ao estado de Goiás e tal. Minas Gerais está aqui, São Paulo aqui, Bahia aqui. Esse ponto vermelhinho é Jacobina. Então, nesses pontos de amarelo foi onde surgiram, onde foi encontrado ouro. Nesses pontinhos vermelhos são cidades que surgiram a partir da atividade mineradora. Não existiam antes da mineração. Tá certo? Já a gente vê um outro mapa com os nomes dessas cidades.
O que eu quero dizer é, uma parte, aliás, onde primeiro foi encontrado, não pertencia a Portugal pelo Tratado de Tordesilhas, como vocês podem ver. Agora, vocês também lembram, história é tudo encadeado, é tudo uma construção que é enlaçado. Então a gente precisa dos conteúdos anteriores para entender o conteúdo daquele momento. Então eu trabalhei com vocês o princípio uti, possidetis, solis, posse útil do solo. E ele nos é útil agora esse princípio para entender o que é que vai acontecer aqui. A Espanha era dona, mas era dona no papel, não exercia seu poder de dona, não ocupou, não colonizou, não fez a terra produzir, não fundou vilas, aldeias, cidades, pelo contrário, abandonou. Aí vem brasileiros, não é bem apropriado chamar de brasileiros, porque brasileiro é nacionalidade, o Brasil ainda não era uma nação, mas mesmo assim vou chamá-lo, trava-língua, mesmo assim chamarei ele de brasileiros. Aí vem os brasileiros, súditos de Portugal, e vão ocupar o solo, e vão fazer o solo produzir, tirar do solo riqueza, e fundar cidades, e colonizar. Ou seja, pelo princípio uti possidetis solis, é assim que Portugal abocanha esse território. Os bandeirantes contribuem, os jesuítas vão vir para cá em busca de índios para catequizar. Os índios estavam cada vez mais indo para o interior, fugindo do litoral, onde eram perseguidos, escravizados, aculturados. Então a atividade mineradora também tem sua parcela de contribuição no alargamento das fronteiras nacionais. Beleza? Olha só, senhores, aqui a gente tem o nome de algumas cidades que surgem a partir da atividade mineradora. Eu falei de Cuiabá, aí nós temos Jacobina, uma penca de cidades de Minas Gerais, entre elas Vila Rica, São João del Rei, Diamantina, como vocês podem ver. Essas cidades, elas não existiam, certo? Então, quando você tem um incremento urbano citadino, quando você tem uma mudança com o surgimento de tantas cidades, e uma vida urbana ganha força, você tem toda uma mudança social a reboque. Tipo assim, profissões que no seio rural praticamente não existem, porque não são necessárias, com o surgimento de cidades passam a existir e ser importantes. Exemplo, engenheiros, advogados, professores, são profissões tipicamente urbanas, tipicamente das cidades, tipicamente de locais povoados a partir de núcleos urbanos. Então você vai ter toda uma mudança social no Brasil com o surgimento cada vez maior de cidades e o crescimento das cidades que já existiam. Ok? Senhores, a primeira forma de exploração do ouro era o chamado ouro de aluvião. O ouro de aluvião é um ouro de superfície, não é um ouro muito cobiçado em termos de pureza, em termos de valor. Também era um ouro de fácil acesso e por isso mesmo de fácil esgotamento. Tá certo? É o que a gente vê, por exemplo, no Pica-Pau, né? O investimento é zero. Do que você precisa? De uma bateia, que é essa espécie de peneira. Você entra no leito do rio, geralmente uma parte rasa, onde a água dá ali no máximo no seu joelho. Você peneira o cascalho, entendeu? E ao peneirar o cascalho, você observa ali uma pepitazinha, um negócio e tal. Mais ou menos assim. Essa atividade era chamada faiscagem ou faiscação. Agora, de tão fácil de achar, se tornou também muito rápido de se esgotar. Não deu para quem quis, né? Mas foi praticamente a primeira forma de exploração de ouro. Agora, nos veios auríferos profundos, aí é onde está o segredo. Você tinha que ter um investimento muito alto, porque você mesmo não ia fazer essa tarefa. Quem ia fazer isso eram os escravos. E ter escravos não era coisa para qualquer um, era coisa para quem tinha realmente capital, porque escravo de origem africana era muito caro. Ok? Senhores, nessa gravura a gente percebe o que eu acabei de explicar. É uma faiscagem. Só que é uma faiscagem feita por escravos. Vocês podem ver que no leito do córrego, os escravos estão ali meio que peneirando, dá para ver
exatamente nessa parte aqui, né? Procurando ali pepitas de ouro a serem encontradas. Nessa outra gravura, podemos perceber a mesma. Agora, a utilização de escravos de origem africana não era muito comum na faiscagem. Acontecia. Como vocês podem ver, são gravuras da época. Mas o mais comum era a utilização de mão de obra africana na escavação, nos veios auríferos, nas minas, porque era um trabalho muito pesado, insalubre, e onde se requer uma mão de obra mais numerosa, entendeu? Então era onde era mais empregado a mão de obra de origem africana. Eu pensava que o nome dessa técnica aí para puxar ouro era garimpo. Não, o garimpo, cara, toda atividade de se obter minério, no caso de metais preciosos sobretudo, é garimpo. Independente se ela é faiscagem ou se é um ouro de profundidade. Rudimentarmente chamamos de garimpo. Hoje o Brasil possui muito ouro, foi bom tocar nesse assunto, porque o Brasil ainda possui muito ouro, agora está em áreas de proteção ambiental, na região amazônica. No momento que você vai extrair esse ouro do subsolo, você vai desmatar, vai poluir o solo, vai derrubar as matas, vai poluir rios, e como são áreas de proteção ambiental, não pode. Agora, de vez em quando, passa no jornal garimpos clandestinos, que são descobertos pela Polícia Florestal, pelo Exército Brasileiro, pela Polícia Federal, mas quase nunca se chega, ou nunca se chega aos donos do garimpo. Mal se consegue prender peões, que são os operários, né? Mal se consegue prender esses peões. Geralmente, como eles têm influência, eles já sabem da fiscalização com antecedência, já abandonam logo. Quando a fiscalização chega lá, não tem ninguém. Percebe-se que é um garimpo legal, pelo equipamento, né? Empregado, você percebe que é. Mas você não encontra mais ninguém. Já estão abandonados, já porque previamente já são instruídos que aquela fiscalização vai acontecer. É uma máfia terrível que acontece no Brasil. Não é só no Brasil, porque a região amazônica não compreende só o Estado brasileiro, né? A região amazônica, a floresta amazônica tem na Venezuela, tem um pedaço que é na Colômbia. Mas a maioria é onde? A maior parte é no Brasil. Não é nossa. Entendeu? Mas a floresta amazônica é muito grande. Tem no Peru, vocês sabem disso. É a chamada Amazônia Legal, né? Senhores, não achem aí, vocês estão nervosos. Aqui são mais gravuras de... Eu vou passar isso aqui, viu? Bom, essa gravura ela é interessante. Ela mostra fiscais, todos devidamente sentados, tomando de conta dos escravos que estão a cavar, uma pequena proteção aqui para sol e chuva, né? Contra o sol e a chuva. E o cara fica observando se o trabalhador, o escravo, não está fazendo um corpo mole, se ele realmente está procurando, e se uma vez achando ele não vai esconder. Porque alguns escravos, isso era muito perigoso, mas acontecia de pequenas pepitas serem escondidas no cabelo crespo que os escravos tinham. Às vezes deixava crescer um pouco, você dá aquela afastada básica, né? Bota ali a pepitazinha, faz uma cobertura e dá para tapear. Agora, se for descoberto, não é açoite, não é tronco, não é chibatada, é morte, é pena de morte. Agora, se você consegue esconder, alguns, na primeira oportunidade que tinham de fugir, já levavam consigo alguma quantidade de ouro, né, para tentar recomeçar a vida de uma maneira melhor. Isso acontecia. Mas quase sempre era descoberto e exemplarmente punido com a morte. Bom, a exploração das minas requer altos investimentos, uma grande soma de mão de obra, porque, como eu disse, era um trabalho insalubre. E a compra de terrenos, na verdade, o leilão, né, como eu disse a vocês, você tinha que ter dinheiro, porque você tinha que dar o lance alto para ganhar o direito de minerar naquelas terras, sem nem saber direito se encontraria ou não. Tá certo? Então não é como a faiscagem, que o investimento era pequeno. Era algo que só grandes latifundiários, gente poderosa, do ponto de vista econômico, conseguiam fazer. Aqui a gente tem alguns instrumentos para pesar, forma para poder derreter, bateia, como vocês podem ver ali.
Esse bichinho aí, quadradinho, derretiu o ouro aí dentro pra esse cara vai ficar Exatamente, para adquirir essa forma. Depois eles vão fazer uma forma padrão. Depois vai ter uma forma padrão e o ouro recebe, inclusive, o carimbo, assim, um selo real e tal. A gente vai ver isso já já. Aqui escravos sendo açoitados, como a gravura nos mostra. E o órgão que Portugal cria. Portugal vai criar a Intendência das Minas. Esse órgão é o responsável por toda a administração da região mineradora. O intendente era a maior autoridade portuguesa no Brasil no que se refere à atividade mineradora. Esse era o principal tributo. Só com o quinto é a quinta parte, ou seja, 20%, só com esse imposto aqui, Portugal já dava a mordida de 20% em todo o ouro encontrado. Agora, é bem simples a gente entender. Se você, por exemplo, encontrou 100 quilos, a primeira medida que você tem que fazer é levar esse ouro para ser quintado. Aí é onde está. 100 quilos, você leva, você já fica 120 quilos. Agora, se você, ao invés de 100, você descobriu 100, mas você só leva 70, então você, ao invés de ficar 120 quilos, você vai ficar ali com 112 ou 13. Bom negócio você esconder um pedaço, esconder um pouco e dizer que só descobriu tanto. Por quê? Porque aí você burla a lei e paga menos imposto. É daí onde surge a expressão santinho do baoco, que alguns elementos conhecem muito bem. O santinho do baoco, assim, a ideia é o seguinte: ninguém, nenhuma autoridade portuguesa, vendo uma procissão, uma coisa assim, vai chegar assim e dizer: opa, peraí, deixa eu ver essa estátua, deixa eu chacoalhar ela, para ver se... deixa eu balançar assim para ver se cai alguma coisa. Ninguém, exatamente, ninguém ia fazer isso com as estátuas. Considerado uma espécie de uma profanação a estátua que representa o santo católico. Então as estátuas sempre passavam sem fiscalizar. Daí a ideia de se construir uma espécie de um cofrinho oco ali para colocar pepitazinhas e contrabandear sem o pagamento do devido imposto. Só que tudo vai até um certo ponto, mas sempre chega alguém que deleta, que entrega, que dedura, não é? E as autoridades descobrem. Mas quando se descobre algo, rapidamente se inventa outra coisa, não é? O malandro, Arthur sabe bem disso, o malandro não tem jeito para ele. De todo jeito, quando você coíbe de um lado, ele arruma outra forma. Arthur sabe bem disso. Eu vou dar um outro exemplo. A polícia, brincadeira, viu, bicho? A polícia agora do Rio, recentemente, né, amanhã faz uma semana, matou um traficante lá, o Playboy, não sei o quê. Alguém duvida que um outro cara já tomou o lugar dele? Saiu rapidamente alguém já tomou o lugar dele. E quando a polícia para poder tomar o lugar. E quando, ou se a polícia prendesse outro ou matar, outro traficante ocupará esse trono. E assim vai, entendeu? Não tem. Mesmo assim é com a história da estátua, né? Você descobre o truque, mas rapidamente se acha outro truque para burlar as leis, né? Uma outra gravura de uma lavra. Agora, o que eu acabei de falar. Dá para entender bem aí, né? Então, tem gente, às vezes em novelas e filmes, a gente ainda vê gente que esconde uma joia, né? Uma coisa assim mais de valor, um diamante, esconder ao invés de um cofre, um banco, uma coisa, bota numa estátua que geralmente é falsa, uma estátua que geralmente é oca. Não sei se isso na vida real tem gente que faz, não sei. Mas nas novelas e nos filmes a gente vê ainda hoje, né? Esse truque que vem exatamente do Brasil setecentista. Tá legal? Senhores, aqui umas barras tipo padrão da época, onde recebem o selo da coroa real portuguesa. Vai haver inclusive uma revolta, chamada de Revolta de Vila Rica, ou Revolta de Filipe dos Santos, foi o cara que iniciou essa revolta. Foi uma revolta contra as casas de fundição. Por quê? Porque Portugal criou as casas de fundição para tentar
diminuiu o contrabando. A regra era muito simples, o ouro não pode circular sob a forma de pepita, sob a forma de pó, sob a forma do minério bruto encontrado na natureza, que é misturado com outros metais inclusive. O ouro só pode circular sob a forma de barras com o selo real da coroa portuguesa. Se for encontrado qualquer quantidade de ouro sob outra forma que não seja essa, o ouro é 100% apreendido. Então a ideia era muito simples. Encontrou, corra para as casas de fundição, lá ele é transformado em barras assim e já é quitado de imediato. Aí, nessa modalidade, o ouro pode ser negociado, circulado e assim por diante. E se o malandro resolvesse pegar fazer com ele dele mesmo? Não, não pode, porque é tipo assim, é igual o cara que faz uma nota falsa. Ele consegue fazer? Consegue. Só que o elemento experiente do comércio, assim que ele pega uma nota falsa, né? Eu particularmente não sei muito bem identificar. Mas o pessoal que lida com dinheiro tem técnicas, você coloca na luz, tem uma mancha d'água, tem uma textura, tem determinadas características que os caras fazem, né? Mas é descoberto. Da mesma forma que você tenta, você imita o estilo, mas se descoberto, né? Crime passível com rigorosidade. Bom, aí os mineradores se sentiram prejudicados, porque com a casa de fundição ficava difícil burlar, ficava difícil esconder o ouro, ficava difícil contrabandear, ficava mais difícil não pagar tributo. E aí a revolta de Vila Rica foi contra essas casas de fundição. Até conseguiram, depois a pressão foi grande e Portugal vai abolir as casas de fundição, porque, como eu disse, a revolta foi pesada. Por último, para finalizar, né, acabei de falar sobre essa revolta. Por último, para finalizar, outros tributos que os mineradores tinham que pagar a Portugal. Um tributo chamado captação. Captação, que vem de per capita ou por cabeça, era um imposto que cada minerador pagava às autoridades portuguesas mediante o número de escravos que você tinha. Sem encontrar nada, viu? Mas se você tem 50 escravos, já tem que adiantar X. Se você tem 25, menos. Se você tem 100 escravos, mais. Porque a lógica de Portugal é o seguinte: quanto mais escravos o elemento tem, maior a possibilidade dele encontrar ouro. Por quê? Porque vai escavar mais, uma área maior será explorada, e a possibilidade dele encontrar ouro é maior do que aquele que possui menos escravos. Então quem possui mais escravos paga mais imposto do que quem possui menos escravos. Aí vem, a partir de 1750, o estabelecimento de uma cota fixa, 100 arrobas por ano, que corresponde a mais ou menos 1.500 quilos de ouro por ano. E se você não paga? Aí Portugal, um outro imposto chamado derrama, que Portugal vai apreender bens seus para compensar o imposto não pago. Tipo, gado, escravos, escravo é mercadoria também, terras. Então, se você não paga a cota mínima por ano, a derrama é o confisco de bens que você possui para compensar com tanto que Portugal não perde. Isso vai gerando um descontentamento profundo nas elites de Minas Gerais, que se sentem exploradas, roubadas, prejudicadas por tanta rigorosidade de Portugal, tanto tributo, tanto imposto, né? É daí que surge, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que nada mais é que uma insatisfação da elite mineira, descontente com todas essas penalidades que eram submetidas em função da rigorosidade com que Portugal tratava a cobrança de tributos lá da região da exploração do ouro. E o restante falarei depois, senhores. Encerro por hoje.